Olá, o Estácio Entrevista começa hoje com o tema educação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a realidade brasileira e projetar o futuro educacional no país. O nosso programa começa agora. Obrigada pela audiência em mais um programa aqui na TV Zoom. Em uma pesquisa divulgada no Ensino Superior 2015, são mais de 3 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. Para esse assunto e outros assuntos sobre educação, a gente recebe hoje aqui no programa o novo gestor da Estácio Campus Friburgo, Leonardo Janotti. Prazer. Seja bem-vindo a Estácio, seja bem-vindo ao nosso programa, Leonardo. Obrigado, Gabriela. Para começar a nossa entrevista sobre esse tema, sobre a educação, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho mais, na sua opinião, como você avalia o ensino superior atualmente aqui no Brasil. A gente inicia esse programa você apresentando um dado que é um dado muito curioso, não é? No primeiro momento assusta, 3 milhões de estudantes matriculados no ensino superior. A bem da verdade, 3 milhões assusta, só quando você chega à conclusão da nossa população economicamente ativa, esse número de 3 milhões ainda é um número muito baixo. Na última década, principalmente, a gente viveu aquilo que se chama de um boom mesmo em relação ao ensino superior, o que elevou o número de matrículas, aquilo que o governo federal propagou como uma abertura propriamente dita mesmo do ensino superior a classes que seriam classes menos favorecidas, mas o que a gente enxergou mesmo foi uma busca por essa qualificação. Uma qualificação que em algumas décadas era voltada inicialmente exclusivamente para o ensino técnico. E o que a gente percebe, principalmente nesse lapso temporal que eu estou apontando para você, Sim. É que o ensino superior realmente foi aberto. Lógico que a gente teve programas aí que auxiliaram nisso, né? FIES auxiliou muito nisso num determinado momento, o próprio ProUni facilitou isso muito. A gente fala, lógico, do ensino superior privado, né? O ensino superior privado ele veio assumir uma fatia que era uma fatia que não era absorvida pelo ensino público, mas as instituições, né, que eu falo diretamente pela Estácio, as instituições elas se prepararam muito para a oferta de um ensino de qualidade. O que a gente enxerga é que esse número de 3 milhões ele ainda tende muito a crescer, tá? Não assusta com esse número não, porque a bem da verdade a gente ainda tem um longo caminho a percorrer aí. Nesse caso, 3 milhões, você pode afirmar para a gente que seria só o começo de um novo e um grande desafio no ensino superior, independente, seja até a educação presencial, a educação à distância? Exato, a gente está engatinhando. A verdade é que a gente está engatinhando nisso, a gente ainda tem muito a evoluir em ensino superior, e isso a gente não fala só de quantitativo, não. A gente está falando também em aspectos que são aspectos qualitativos relacionados a esse ensino superior, principalmente. A gente já melhorou muito, não é? Mas a gente tem um potencial muito grande, o Brasil tem um potencial muito grande. Ele exporta tecnologia, mas ele exporta também muito conhecimento, tá? Sim. E tá aí um papel relevante que a gente pode assumir, sim, nesse nosso cenário. No caso da educação aqui no Brasil, a gente sabe que não só a superior, mas como o ensino fundamental, o ensino médio, a gente precisa melhorar bastante. Os professores, dentro das faculdades, eles se deparam com determinados alunos que chegam do ensino médio muito precários. O tema, fazendo uma alusão com o tema atual da Estácio, que é
educar para transformar. Como que você conseguiria explicar um pouco para a gente sobre esse novo lema da Estácio? A missão da Estácio, né? A Estácio propaga muito a sua missão de educar para transformar. Educar para transformar em vários sentidos. Aqui a gente está falando de uma visão que é uma visão bem generalista. Eu costumo falar que quando a gente educa, a gente está preocupado em transformar a nossa sociedade. É muito curioso, eu já participei de processos que foram processos de criação de novas unidades da Estácio. Essa missão educar para transformar, ela fica muito clara quando a gente fala, por exemplo, da abertura de um novo campus. Numa semana você enxerga a construção de um prédio e você tem sim um processo de matrículas. Num determinado momento, de acordo com o nosso calendário acadêmico, a gente inicia as aulas. Na semana seguinte que a gente iniciou as aulas, você tem um comércio que é criado às portas daquela faculdade, e aí você começa a ter um transporte público que passa a ser oferecido para aquela localidade, e aí você tem toda uma preocupação com segurança pública. Quando eu falo que a gente transforma também o nosso entorno. A educação, ela agrega muito, não é? E em cima disso, a gente também tem um trabalho que é um trabalho a ser desenvolvido com essas pessoas que passam a ingressar agora no ensino superior. Você mencionou, existem alunos que realmente chegam com um gap muito grande do ensino fundamental, né? E o ensino médio também? Do ensino médio, do ensino fundamental, a gente tem um gap muito grande. O que eu costumo falar é que o professor dentro de sala de aula, ele tem uma tarefa que é uma tarefa muito árdua, mas é uma tarefa também muito bonita, não é? Essa transformação, costumo falar que para aquele professor que tem um determinado aluno que ingressa numa disciplina de primeiro período e tem a satisfação, às vezes, de ministrar uma disciplina do último período, acompanhar o desenvolvimento desse aluno, desse discente, que às vezes chega assustado num primeiro dia de aula, não sabe muito bem o que ele vai encontrar no ensino superior. Não é? Na minha época de faculdade a gente falava que o calouro, ele era aquele assustado, né? Aquele aluno assustado que chegava muito bem, sem muito bem saber o que ele ia fazer, sem saber muito bem o que esperar daquele novo cotidiano. E é muito curioso que ao longo dos dias ele se desenvolve, e esse desenvolvimento não é um desenvolvimento pura e simplesmente acadêmico. Ele começa a ter uma desenvoltura e essa desenvoltura o transforma também para assumir um novo papel social. Parece retórica essa necessidade que a gente tem mesmo de formar esse aluno para um mercado de trabalho, mas muito mais do que formar para o mercado de trabalho, muito mais formar para essa noção da empregabilidade, a gente está formando um profissional mesmo para a sociedade. Exatamente. Foi bom, você também tocou em outro ponto. Às vezes o docente ele consegue observar aquele discente, aquele aluno, desde o primeiro período. Se ele consegue chegar até o 9º, 8º ou 10º período, ele consegue ver a transformação. A tal transformação que você diz que é o tema, é o lema atual da própria Estácio, Universidade Estácio de Sá. A gente começou o programa e no comecinho do programa a gente não falou um pouquinho da sua formação acadêmica. Eu sei que você tem a formação acadêmica, você é formado em Direito e também trabalhou no campus da Universidade de Minas Gerais da Estácio de Sá. Sim. Você teve um trabalho na área acadêmica e na área financeira. Como que é trabalhar com esses dois ângulos, esses dois lados? Porque você tem que ter um pouquinho de exatas e você também tem que ter um pouquinho de humanas. E vamos combinar que não é qualquer pessoa que tem essa aptidão. Não. Eu gosto muito em toda apresentação que eu faço, eu gosto muito de falar que eu sou o professor, tá? Eu estou gestor. Eu estou gestor por uma questão circunstancial, lógico que também por uma adaptação, que seria uma adaptação ao meio, né? Gosto muito do que eu faço na Estácio, sou apaixonado pela Estácio, sou apaixonado por ensino, não é? E me apaixonei também por ensino superior. A minha formação realmente é em Direito, eu sou graduado em Direito, eu sou mestre em Direito Público também, mas digamos que me enveredei aí pelo campo que é o campo da gestão.
Num primeiro momento a gente assusta, né? Acha que a coisa é muito diferente. Acho que a gente está falando de questões que são questões dicotômicas mesmo, educação e gestão, mas na verdade não é não. Uma é o vetor da outra mesmo, tá? Uma gestão de qualidade, a Estácio tem prezado muito por isso. Uma gestão de qualidade, ela tende sim a trabalhar com a melhoria de indicadores que seriam indicadores acadêmicos. Parece assustador você falar de indicadores que são indicadores acadêmicos, mas não. Uma coisa é diretamente proporcional à outra. Você institui um indicador acadêmico, isso não é ingerência em sala de aula, nada disso. Eu sou professor, posso falar disso diretamente. Isso não é ingerência em sala de aula, mas isso tende sim a criar uma metodologia que seria uma metodologia para a gente conseguir medir mesmo aquilo que a gente está conseguindo passar para esse nosso aluno. A gente tem um compromisso com esse aluno. E o compromisso, voltando à educação, ao educar para transformar, né? O nosso compromisso aqui é um compromisso muito sério. Né? A gente lida com sonhos. Sonhos de alunos, sonhos de famílias, e o que a gente tenta passar para esse nosso aluno é que esse sonho não é um sonho só dele, esse sonho é nosso também. E na gestão a gente tenta mensurar como é que a gente vai fazer para entregar esse sonho, ou como é que a gente vai fazer para participar desse sonho de forma a aumentar essa qualidade. Você acredita que um estudante ele consegue mudar a realidade dele pessoal e profissional através dos estudos, através do ensino superior, enfim, até mesmo depois dando a continuidade, uma pós, ou não, que ele fique só na graduação? Você acredita que a pessoa pode mudar a realidade dela com os estudos? Ou? Eu não acredito que ele muda não a realidade dele, ele muda a realidade de todos, ele muda a realidade de um entorno. A gente tem muito estudante que às vezes, o primeiro graduado na sua família. Não sei se você já teve essa experiência. Eu pessoalmente tive essa experiência acompanhando alunos. Acompanhando alunos que, numa família, num universo de 5 filhos, ele às vezes era o primeiro graduado, não é? E aquilo tem um impacto não só cultural dentro de uma família, mas aquilo tem um impacto social mesmo, não é? Imagina o que é um primeiro graduado, um primeiro doutor dentro de uma família, né? Bacharel. Um primeiro bacharel, um primeiro técnico, um primeiro licenciado dentro também de uma família, às vezes muito simples, né? Que num determinado momento se esforçou muito para formar, né? E essa parte da formação, ela vem muito de casa mesmo, né? Esse auxílio às vezes vem muito de casa mesmo e sei lá, isso tem uma transformação que é uma transformação geral. Essa pessoa, quando constitui a sua própria família, ele passa a trabalhar aquilo como uma prioridade também para os filhos dele, né? E aí é que a gente fala de uma transformação contínua dentro dessa família mesmo. De uma transformação contínua, e a gente pode afirmar que talvez ele seja o espelho, o primeiro passo dentro da família, dentro da sociedade, uma sociedade pequena de convívio dele, que ele possa ser o espelho para outras pessoas também se voltarem aos estudos, se voltarem à faculdade e ter um futuro melhor, pelo menos ter uma meta de vida, um objetivo melhor. Numa visão micro, aquilo é a comunidade, a família é a comunidade em que ele vive, é a comunidade em que ele influencia. A partir do momento em que ele influencia aquela sua pequena comunidade, essa influência, ela tende, se a gente estivesse falando aqui de analogia, aquilo é uma corrente do bem. Não é? Sim. Isso é uma corrente do bem. Da mesma maneira como a gente tem uma influência que é uma influência para o mal, aquela noção que seria a noção do meio, a gente está fazendo em sentido contrário, né? E essa participação é uma participação muito bonita. Você enfatizou que você gosta de ser, primeiramente, antes, você está como gestor, mas você é professor. Sim. Atualmente, você acredita que a profissão de professor, acho que nem atualmente, mas já vindo de um bom tempo. Sim. Você acredita que a profissão do professor, a gente não pode denominar como professor, mas sim como uma vocação, não como uma profissão? Você acredita nisso?
atualmente dentro do nosso cenário brasileiro, da nossa educação? Eu acho que os conceitos eles se aproximam. Os conceitos, na verdade, eles se aproximam. Costumo falar que, além de professores, dentro da Estácio a gente enfatiza muito isso, tá? Todos são educadores. Do inspetor do corredor até o professor dentro de sala de aula, todos nós somos educadores. A gente tem que dividir um pouquinho, né, fazer aqui uma secção entre aquilo que a gente fala do conhecimento acadêmico que é repassado pelo professor dentro de sala de aula e do exemplo que, na verdade, se tenta passar para esse aluno no corredor. Somos educadores por exemplos, não é? Então, essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer. Em relação à atuação propriamente dita do professor em sala de aula, acho que passa muito pelo aspecto da vocação, sim. Não é? Você tem aquela pessoa que... Uma coisa é você se formar para ser professor, mas a outra coisa é esse desejo que às vezes você carrega consigo de passar um determinado conhecimento, independente da área que a gente está falando. Acho que isso não é nada relevante, né? Mas existem sim os chamados educadores ou professores por vocação, e o apego, o amor à atividade, o amor a isso que a gente chama de uma, sei lá, desse aspecto muito mais motivacional do que qualquer outra coisa que a gente fala. Acho que isso tem sim a sua certa relevância nesse contexto. E ajuda? Ajuda com certeza. O feedback também de determinados alunos também, eu acho que motiva o próprio professor e a ele dar continuidade à profissão, à carreira dele, enfim. O que motiva o aluno é o professor. O que motiva o aluno é o professor, gostei. E o que motiva o professor é o aluno. Não existe nada melhor do que você entrar num determinado semestre, numa determinada turma, e enxergar que aquela turma realmente tem sede pelo conhecimento, tem sede por escutar aquilo que você está ali para falar, não é? Sei lá, acho que essa é a mágica. Essa é a mágica. E ao contrário, quando o professor ele precisa fomentar aqueles alunos. Vamos voltar de novo um pouco para Estácio. Dentro desses diferenciais que eu tenho certeza que você vai me falar que a Estácio tem, quais são, e em comparação às outras universidades, o que os professores da Estácio eles conseguem fomentar para os alunos ficarem e tomarem mais gosto pelo estudo? Para chegar no Educar para Transformar, a Estácio externaliza os seus valores. Né? Valores que eu acho que fazem uma diferença muito grande em cima do que você acabou de me questionar. Sim. Né? A Estácio tenta trabalhar, sim, com uma noção que seria uma noção de uma simplicidade. A simplicidade ela é um valor a ser considerado nesse dia a dia. A valorização desse professor através de políticas que seriam políticas de meritocracia, não é? A ética, o respeito. Eu acho que isso tudo acaba sendo sim o vetor para a gente poder chegar nesse nosso conceito, nessa nossa missão mesmo de educação propriamente dito, para gerar essa transformação. O papo com o gestor Leonardo Janotti tá legal e a gente volta já, não saia daí, o Estácio Entrevista volta daqui a pouquinho. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar? A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona? Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já. A grande vantagem dos nossos tempos é ter mais escolhas. Uma boa escolha é estudar à distância na Estácio. Tem tudo o que eu preciso, com qualidade e combina comigo. Que bom que vou poder estudar, mantendo minha liberdade de escolha, né? Graduação à distância na Estácio. Inscreva-se já.
Inicialmente eu não pensava em um curso de ensino superior. Foi então que eu entrei em cursos técnicos, cursos de aprendizagem. Eu me formei no primeiro curso de informática. Aí achei que faltava realmente alguma coisa. Eu decidi então começar a pesquisar sobre cursos de ensino superior. Achei um curso muito interessante, que seria o curso de engenharia. Decidi entrar para a universidade. Foi quando aconteceu a tragédia de 2011, onde todo mundo lá em casa acabou sofrendo com isso. A gente perdeu tudo, minha casa foi completamente tapada pela água. E eu imaginei, poxa, como que eu vou entrar agora na universidade? Como eu vou dar continuidade ao meu curso? Hoje trabalho com um projeto próprio, uma impressora 3D. E foi graças ao incentivo dos professores da instituição que eu tive a oportunidade de seguir em frente com isso. Hoje eu realmente encontrei o que eu quero fazer e não vou parar nunca mais. Meu nome é Thiago Gomes, eu sou aluno do 7º período de Engenharia de Produção e eu tenho orgulho de ser Estácio. O número de estudantes no ensino superior no Brasil cresce absurdamente a cada ano e a gente continua conversando com um novo gestor do campus aqui de Friburgo, Leonardo Janotti. Leonardo, a partir da educação, a educação EAD, o ensino online, a educação à distância, você acredita nesse ensino aqui no país? A gente está falando agora de uma realidade, não é? Sim. O ensino à distância ele é uma realidade que a gente não consegue mais tirar do nosso contexto educacional. O ensino à distância ele veio para levar a educação onde a gente não conseguia chegar. E a gente está falando isso porque a gente está falando de um país com grandes dimensões, com grandes dificuldades de locomoção, e dentro dessa estrutura a gente precisava pensar uma forma de ampliar a educação, mas ampliar a educação levando também aspectos que seriam aspectos quantitativos. Então, uma equação que se precisou solucionar acabou chegando sim na solução que seria a solução de utilização do ensino à distância. Tá? A gente imagina aí, vamos pensar em Friburgo, né? A gente tem cidades vizinhas aqui, onde se você não tivesse educação à distância, você não teria condição de levar a educação superior para esses alunos. A gente está falando da educação superior, não é? Mas ultimamente aí a gente começou a enxergar programas que são programas de ensino técnico à distância também, né? A gente fala da educação como um todo. Então, educação à distância é sim uma realidade. No caso, você fala da educação tecnológica. Do ensino técnico e do ensino tecnológico, não só do ensino superior, como bacharelado e licenciatura. O ensino superior também tem só uma componente desse setor aí, né? O ensino superior ele é composto da graduação tecnológica, que é diferente do chamado ensino técnico, dos bacharelados e das licenciaturas. Hoje a gente tem o ensino superior tecnológico, o ensino da licenciatura e o ensino do bacharelado, que é diferente dos chamados cursos técnicos, não é? E recentemente a gente teve aí a criação até mesmo do ensino técnico, que não é o ensino superior, na modalidade que seria a modalidade à distância também, tá? Recentemente a gente tem um ano que a gente possa falar? A gente está começando a enxergar agora a divulgação desses programas. Já havia instituições fazendo a divulgação desses programas e são programas licenciados, sim, pelo Ministério da Educação. Exatamente com essa tendência que eu acabei de comentar com você de levar a educação, independente da gente estar falando da educação superior ou não. Sim. No caso da Universidade de Estácio de Sá, como ela investe na educação superior online, tanto para o técnico, quanto para o tecnológico, quanto para o bacharelado, quanto para o licenciado, como que ela investe nisso? Se a gente está falando de ensino à distância, a gente tem que pensar em tecnologias e metodologias, não é? A gente sempre tem que envolver aí método e conhecimento. A gente tem profissionais que são profissionais super gabaritados, pessoas com um know-how absurdo, e aí você tem que somar aí, né, para chegar numa educação que seria uma educação de qualidade, você tem que somar profissionais que
tanto tem uma proximidade muito grande com essas novas tecnologias, mas a gente também tem que agregar aqui também pessoas que tenham o conhecimento da licenciatura ou do bacharelado em si, não é? É curioso a gente falar que o professor perde o papel, nem sei se é uma pergunta que você vai me fazer. Agora, o professor ele não perde o papel no ensino à distância, muito pelo contrário, ele tem uma importância muito grande nesse processo. A importância dele aqui porque é exatamente ele que alimenta, ele é que fomenta essa metodologia, que é essa metodologia, essa base tecnológica que a gente vai ter, que vai ser simplesmente o vetor para levar conhecimento para esse nosso público que não vai estar presencialmente dentro de sala de aula, mas é a ideia de que a gente vai levar a educação presencialmente para onde ele quiser, não é? Ou para dentro da casa dele, ou para o smartphone dele quando ele estiver no ônibus indo para o trabalho, ou no intervalo de almoço dele, onde ele tem a possibilidade de assistir a aula dele, mas enfim, né? Aqui a gente vai agregar sim conhecimento e método para fazer o ensino à distância chegar onde ele tem que chegar. Você diz até com o dia a dia das pessoas de não poderem estarem fisicamente dentro da faculdade. A Estácio acaba colocando plataformas que possam ajudar essas pessoas a levar o conhecimento, levar a educação. A gente vai levar a sala de aula para onde aquela pessoa não pode estar em sala de aula. Essa seria a noção. Agora, Leonardo, as pessoas, a gente pode levar em consideração a primeira pergunta. Mais ou menos, qual é o valor, em termos quantitativos, do perfil do estudante da Estácio? Sei lá, de 20 a 40, 50 anos? Ou... Entendi. Em relação ao ensino à distância? Ensino à distância. Tá. Por quê? Por que essa pergunta? Em relação à quantidade, em relação à idade das pessoas, ou não, também, existem pessoas que não se adaptam à plataforma digital. Entendi. Como que a Estácio consegue adaptá-las, ou como essas pessoas podem fazer para não perder o ensino, a educação, o estudo? Entendi. Primeiro, em relação ao seu primeiro questionamento, não existe uma homogeneidade, não. Sim. Tá? Hoje, curiosamente, a gente é levado a um falso engano. A gente vive aí crianças na chamada geração Y, né? A gente fala muito da geração Y. Então, entende que essas pessoas, essa geração Y é que vai agregar o ensino superior à distância por conta da facilidade com as novas metodologias. Não, isso é uma falsa verdade, tá? E por que a gente trabalha com isso? As plataformas de ensino à distância, elas são muito amigáveis. As plataformas de ensino à distância hoje são plataformas que elas facilitam muito essa interação. Às vezes você tem uma pessoa que nunca mexeu no computador, né? Minha mãe utilizava muito essa expressão, né? Eu nunca mexi no computador, meu filho, mas eu nunca passei um e-mail, eu não sei passar um e-mail, meu filho. Mas a plataforma é uma plataforma tão amigável que às vezes ela torna desnecessário uma utilização como essa, tá? Isso é um primeiro aspecto. E é isso que faz o público do ensino à distância ser realmente muito heterogêneo. Às vezes você tem aquela pessoa que é uma pessoa com um pouco mais de idade, que num determinado momento teria às vezes até vergonha de frequentar uma sala de aula, porque acredita que o perfil de quem está na sala de aula é um perfil mais jovem, então ela não se sentiria à vontade. Às vezes a adesão dela para o ensino à distância é esse também. Sim. Tá? Então a gente tem motivos diversos pela adesão ao ensino à distância. Acho que essa é uma primeira ponderação que se faz. Eu acho que, querendo ou não, eu comecei a responder o seu segundo questionamento também. Sim. Dada a facilidade das plataformas, a pessoa tem quase que uma adaptação natural. Ela é levada dentro daquele processo a uma interação que acaba sendo uma interação muito natural, não é? A interação de, num primeiro momento, você assiste às suas aulas, ao terminar a sua aula, você já tem um determinado encaminhamento, que seria um encaminhamento para participação de um fórum daquela aula, o que te leva logo em seguida a um exercício que seria um exercício para aprimoramento em relação àquele conteúdo. Então, existe quase que
que um encadeamento ali que facilita essa interação aí. Um encadeamento que você diz e que facilita a esse conhecimento chegar de uma forma mais fácil. Mais simples para determinadas pessoas que não se adaptam tanto a essas plataformas. Vou voltar aqui em algo que eu falei com você agora há pouco. A plataforma, né, o ensino à distância, ele não é composto exclusivamente da tecnologia, não é? Por trás dele existe um professor que formou aquele conteúdo, que está acostumado a passar aquele conteúdo dentro de sala de aula, que sabe, na verdade, qual que é a linha de raciocínio que ele tem que seguir para poder levar aquele conhecimento com assertividade para esse aluno. Então, acho que isso tudo facilita muito nesse processo. Na questão das avaliações, nós temos 3 avaliações, a V1, a V2, a V3, em todos os campos, isso é unificado. Sim. Nós tivemos uma mudança. Atualmente, a V1 pode ser feita em casa. Como você avalia esse processo? Também um processo natural. Também um Por quê? processo natural. A gente está passando por uma maturação. Isso é uma maturação do nosso processo. Num primeiro momento, você tem uma avaliação que deve ser realizada exclusivamente no campus. Num segundo momento, a partir do amadurecimento desse processo de avaliação, e eu não gosto de chamar isso de avaliações, mas eu gosto mais de chamar isso de processos de avaliação. Num determinado momento, a gente tem uma maturação desse nosso processo de avaliação e você chega à conclusão de que, até por conta dessa facilidade que a gente tem hoje em relação ao ensino à distância, que é levar o ensino a qualquer lugar, por que não também levar o processo de avaliação para todo e qualquer lugar, já que você passou por essa maturação do processo inicial, tá? Sim. Então, é um caminho natural. Em questão da web, a gente levar para a educação online, a gente pode afirmar que 24 horas por dia, mais de 150 vezes a gente pega o celular. Você acredita que isso foi uma das não diria táticas, mas não sei a palavra certa para dizer agora, mas como desafio que a Estácio teve para utilizar esse mecanismo, essa plataforma para poder agregar e chegar ao público novo que vem vindo com o tempo, né? A gente pode levar em consideração aí que, não sei, mas daqui a 10 anos, como que você consegue enxergar a nossa educação? Só com essas plataformas digitais? Vamos por partes. Ano passado foi divulgada uma pesquisa, teve uma pesquisa que foi realizada no estado do Rio de Janeiro, que foi muito interessante, né? Vivemos aí um período de crise, né? Vivemos, na verdade, um período de crise, não é o nosso tema, mas vivemos um período de crise e nesse momento vem aquela noção do que o que virá aqui para frente. O que virá aqui para frente parte muito também da noção de qual que é a expectativa que essas famílias elas têm em relação a esse nosso contexto, né? Se a gente está falando de um período de crise, o que o pessoal abre mão e o que ninguém abre mão, não é? Curiosamente, essa pesquisa trouxe um dado, que é o dado de que se você pegar uma família trabalhando num contexto, que é esse nosso contexto de crise, independente do que a gente está comentando ou não, aquilo que ela não abre mão, prioritariamente ela não abre mão de internet. A família. A família. Porque entende que a internet hoje ela é um mecanismo de conectividade. E é conectividade em vários acessos. É conectividade com o meio social, que no âmbito de gestão a gente chama de network, Sim. Não é isso? É o network que ela vai conseguir fazer através daquilo ali. É a interatividade que ela pode ter com o mercado de trabalho. Tipo assim, se eu estou sem emprego, ficar sem internet pode ser muito pior para me recolocar no meio de trabalho, não é? E aí vem também a questão da educação, porque a educação ela está intimamente ligada com essa noção que seria a noção da empregabilidade, não é? Então, vamos falar o seguinte, essa educação à distância hoje, ela tem um papel que é um papel de fomentar a empregabilidade.
E ela não vem para um novo público, ela pode também estar vindo para um público que está se adaptando a essa realidade, não é? Ela está vindo agora para um público que antes não tinha acesso, mas que a partir do momento em que tem o acesso, às vezes não quer abrir mão daquilo ali, porque entende que aquilo é um mecanismo para que ele possa atingir a finalidade que seria a finalidade tal dele. Então acho que esse é um primeiro aspecto, de que a gente não está falando de um novo público. E não está falando de um novo público, também vem ao encontro dessa nossa noção, que seria a noção de que o que vai vir daqui para frente? A gente está falando de uma educação superior, que seria uma educação exclusivamente numa plataforma de ensino à distância? Não, não. A gente está vindo com... Não gosto muito da noção de produto, não, quando a gente está falando de instituição de ensino. Eu tenho uma certa aversão a isso, tá? Mas, para facilitar o entendimento, é um produto para um nicho específico. Por quê? Da mesma maneira como você tem, uma comparação muito mal e porca, o público que gosta do sorvete de morango e o público que gosta do sorvete de chocolate. Por quê? Porque o seu paladar se adapta a um produto A ou a um produto B. O ensino à distância ele também vem muito dentro dessa noção. Você trabalha muito com a nossa noção da adaptação da pessoa a um determinado modelo. Existem pessoas que não se adaptaram ao modelo, não se adaptaram ainda, porque às vezes você tem uma aversão mesmo, eu não quero experimentar o modelo, alguma coisa nesse sentido, mas independente disso, você tem sim um nicho que é um nicho específico para isso. Da mesma maneira como você continua mantendo o nicho que é o nicho do ensino presencial. O crescimento do ensino à distância, ele não veio para diminuir o público que seria o público do ensino presencial, não é? A gente abriu a entrevista você colocando o dado de 3 milhões de pessoas matriculadas no ensino superior. Exatamente. Esse número é um número crescente. E é um número crescente onde a crescente de matrícula de alunos no ensino superior à distância não diminui a crescente dos alunos do ensino superior presencial. Vamos voltar lá naquela noção. O número assusta? Na verdade, não assusta. A gente tem um público, a gente ainda tem um gap muito grande no ensino superior. E esse gap grande no ensino superior, ele vem sendo aí absorvido por essas modalidades diferenciadas que a gente tem. A gente então pode afirmar que educar para transformar, em termos de educação online também, a transformação, a mutação é constante. 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 E não anulando a forma tradicional. Não, não anulando a forma tradicional. E é um processo. É um processo. Você acabou de me perguntar da questão da avaliação. É um processo. Você chega num grau de maturidade onde você pode mudar a metodologia da avaliação, não é? Mas por trás disso a gente teve muita mudança, não é? Por trás disso você já teve também mudanças relacionadas à própria maneira de se passar o conhecimento, não é? Num primeiro momento, tem muita gente que fala que o ensino à distância, você se matricula do ensino à distância para receber exclusivamente slides de aula. Não, não é isso, não é isso. Você tem aulas que são ministradas a partir de vídeos, você tem fóruns, né, você tem composições. O modelo, ele também sofre mutações. E ele sofre mutações porque ele recebe um público e esse público também quer receber novidades, né? Essa é uma característica também do ensino superior, independente da gente estar falando do ensino presencial ou do ensino à distância, que é exatamente a possibilidade da gente ter que fazer adaptações nesse contexto que levem a uma melhor recepção daquele público que tá recebendo o conhecimento ali. O aluno está dentro de sala de aula, o aluno também gosta de novidade, não é? O aluno gosta de novidade. Está aí no valor da Estácio, um dos valores da Estácio é exatamente essa necessidade da gente trazer melhorias, que seriam melhorias nesse contexto de qual que é a novidade que a gente está trazendo para esse aluno. Cada semestre a gente tenta trazer uma alteração, trazer uma movimentação. No primeiro momento a gente insere dentro do nosso modelo de ensino um material didático, num segundo momento está na hora da gente avançar para o material didático digital e por aí vai, né? Não tem fim esse processo não. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, a gente volta já já. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar?
A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona? Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já. A grande vantagem dos nossos tempos é ter mais escolhas. Uma boa escolha é estudar à distância na Estácio. Tem tudo o que eu preciso, com qualidade e combina comigo. Que bom que vou poder estudar, mantendo minha liberdade de escolha, né? Graduação à distância na Estácio. Inscreva-se já. Terminar minha graduação de jornalismo foi bastante tempo e foi muito bom, né? Porque a faculdade de comunicação é uma faculdade que te abre horizontes, é uma faculdade que faz refletir, pensar, olhar para o próximo. As pós, eu fiz 3 pós-graduações e cada uma delas me ajudou em entender melhor uma área ou de formação ou de abrir meu leque para entender o mundo. E vou te dizer que a gente vê os jovens e as moças, né, rapazes, entrarem aqui e quando saem jornalistas, saem publicitários, donos de agência, empreendedores, grandes repórteres, seja nas mídias locais, seja na mídia nacional. Eu sou Jorge Marum, professor de jornalismo e tenho orgulho de ser Estácio. O Estácio Entrevista está de volta e a gente continua o nosso papo sobre a educação com ele, o novo gestor do campus aqui de Friburgo, Leonardo Janotti. Recentemente você assumiu o campus aqui, Nova Friburgo. Como você avalia esse desafio na sua carreira? Desafio? Acho que Ou como você avalia esse novo caminho na sua carreira? E para o campus? Verdade. Já parei para pensar um pouco sobre isso, não é? Eu estou vindo de Juiz de Fora, uma cidade fria, né? Também fria, não tanto quanto Friburgo, né? Lá é mais quente. Lá é um pouco mais quente, não tão quente, não tão frio quanto Friburgo. E eu tenho comentado muito que eu cheguei em Friburgo e encontrei uma cidade fria de pessoas com coração quente, não é? Tem 3 semanas que eu estou aqui, fui muito bem recepcionado, não é? E isso facilita muito essa nossa caminhada, não é? Um caminho que já tinha sido traçado por gestões antigas. A gente tem uma faculdade aqui que a gente costuma falar que está no prumo, não é? A gente espera trazer uma contribuição a partir mesmo da vivência que a gente teve aí em outros campos, em outros projetos. Eu estou vindo de Juiz de Fora, estou vindo de um centro universitário da Estácio, estou vindo de outros projetos da Estácio, com criação de outras instituições de ensino em cidades do interior de Minas, não é? Vindo agora então aí para o estado do Rio de Janeiro, especificamente aqui em Friburgo, tentando agregar um pouquinho. É um desafio estar longe da família, não é? É um desafio razoável estar longe da família. Pois é. Normalmente é essa a expressão. Normalmente é essa a expressão que eu tenho. Mas o que te impulsiona? O que me impulsiona é essa talvez vontade de fazer algo diferente, essa vontade de tentar agregar alguma coisa para uma determinada sociedade. Você se considera uma pessoa transformadora? Eu considero. Eu não tenho o menor pudor de falar sobre isso não, tá? Quando a gente chega num local novo, o que a gente quer é transformar, não é? E estou falando transformar para agregar mesmo, né? A gente tenta colocar ali aquela sua pitadinha, aquele seu tempero, não é? A sua marca. Acho que cada um tem uma marca pessoal. Que possa marcar, que possa ficar e você deixar um legado bacana no campus. Acho que o legal é isso. Acho que o bacana é isso. Voltando à educação online, mais uma. Como você enxerga a educação online no período de uns 10 anos? Nos próximos 10 anos? Nos próximos 10 anos. Muita novidade. Com certeza a gente vai ter muita novidade. A gente pode esperar aí? Não, a gente pode esperar muita novidade. E a única coisa que não vai ficar de lado é a questão da qualidade, tá?
pode ter certeza de que toda e qualquer melhoria que surgir aí vai ser relacionada a isso. A gente teve muito curioso da gente falar desse contexto, a Estácio promove todos os anos um encontro entre todos os gerentes corporativos, não é? Ela chama disso de evento corporativo. O evento corporativo desse ano foi em abril, não é? Boa parte de uma semana a gente fica quase que trancafiado dentro de um hotel, estudando muito qual que é a nossa visão para dentro daquele ano, o que a gente vai fazer dentro daquele ano. É um evento corporativo onde a gente é levado a uma reflexão. Uhum. Na apresentação da diretoria executiva do ensino à distância, foi muito interessante, né? A passagem, que foi uma passagem não esperada. Uhum. Num determinado momento veio um vídeo, que era o vídeo do De Volta para o Futuro, não é? E aí, imagina lá o DeLorean, né? Imagina naquele momento onde a gente assistia um filme daquele e falava o seguinte... É um passado tão presente, né? Hoje virou um passado tão presente. É. Mas era um passado que a gente não esperava ele tão no presente assim. E aconteceu. E realmente aconteceu, não é? Então, o que a gente pode esperar nesses próximos 10 anos? Talvez uma viagem a um futuro que eu acho que a gente só descobre esse futuro no dia a dia mesmo, quando a gente começa a explorar. E é o que a gente está fazendo, explorando, mas sem perder a noção de qualidade. Explorando sem perder a qualidade. Exatamente. Sem perder a qualidade na educação à distância, sem perder a qualidade na educação tradicional, presencial. Você acredita que aos próximos 10 anos essa educação à distância possa substituir a educação tradicional? Não. Por quê? Porque que a gente está falando de educação, tá? Vamos voltar 2 passos. Por que eu falo 2 passos? Porque a gente falou tanto da educação presencial quanto da educação que seria a educação à distância. Aqui a gente está falando de tudo educação. Tudo é educação. Independente da modalidade, a educação ela se transforma, a metodologia se transforma, o modelo de ensino ele se transforma. A única coisa que o modelo de ensino não pode perder, independente da modalidade que a gente está falando, é qualidade propriamente dita. Isso é um dos pilares da Estácio desde a sua fundação. Muita coisa foi transformada ao longo desses 46 anos de Estácio, desde a fundação do primeiro campus, lá no Rio Comprido, com o Dr. João Shoa, né? A Faculdade de Direito, que em determinado momento se transforma numa universidade e que vira hoje essa potência em ensino que a gente tem hoje em educação superior no nosso país, tá? A única coisa que a gente não perde de vista em todo esse período, independente desse processo, é a qualidade na educação. Não importa a maneira como a gente vai passar, o que importa é que a gente não perca a noção de qualidade. Sim, mas ao mesmo tempo você acredita também que a plataforma digital não vai substituir a tradicional? Que possa substituir, mas não exterminar com a tradicional. Não. Ela vem para agregar. Ela vem para agregar, tá? 3 milhões de alunos. 3 milhões de alunos, que daqui a pouco vão ser 6 milhões de alunos. Não é? E isso não significa que o aumento de uma modalidade signifique a redução da outra. Muito pelo contrário. A gente ainda tem um gap muito grande de educação superior. Tem como você deixar para a gente uma mensagem tanto para os colaboradores, quanto para os estudantes, quanto para as pessoas que fazem a Estácio? Você pode deixar uma mensagem para a gente? Posso deixar uma mensagem que, na verdade, nem só é uma mensagem para quem está dentro da Estácio, não. Não é? A mensagem do brilho no olhar, eu acho que é o que vale mais a pena nessa nossa vida aí, né? Independente do caminho profissional que você siga. Para quem está dentro da Estácio, o que faz a diferença mesmo para o aluno é o brilho no olhar do professor, é o brilho no olhar de todo e qualquer educador, independente do setor que porventura ele trabalhe. Por outro lado, o que a gente quer ver também do nosso aluno é esse brilho no olhar, é essa sede pelo saber. A gente ainda tem um longo caminho em educação, mas esse caminho na educação, ele tem que realmente passar por
por esse aspecto aí, que seria o aspecto bilateral, né? Essa transformação, ela só acontece se a gente estiver falando aí desses vários atores nesse processo. E você tem vários sujeitos que precisam participar, vários sujeitos que precisam colaborar para esse processo, que é o processo de educação. E assim, a partir do momento em que essa turma tem brilho no olhar, tem vontade de fazer e tem vontade de transformar, pode ter certeza que vai dar certo. É como se uma andorinha não fizesse verão, né? Como se o colaborador, o gestor, todos juntos, unidos, melhoram o campus, transformam a educação, tanto para o docente quanto para o discente, e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Sejamos hospitaleiros no nosso dia a dia. Acho que a gente trabalha hoje com uma sociedade que é uma sociedade muito intolerante, não é? E a gente tem que pensar que o nosso papel também é o papel de educar para essa tolerância que está faltando muito no nosso dia a dia. Sim. Não é? Até o que você diz na educação entre as pessoas, não numa educação só formalizada, acadêmica, mas no bom dia, boa tarde, e que a partir daí a gente pode agregar valores, sentimentos no nosso social, não só na vida profissional e acadêmica. Com certeza. Isso faz parte desse processo, que é um processo muito bonito. Leonardo, tem como você comentar, falar pra gente um fato marcante na sua vida profissional, que entre tantos campos, né, que você passou, o legado que você deixou, conta pelo menos um pra gente. Nossa. Que você lembre, assim agora. A gente tem um pouquinho de história, não é? A gente tem realmente um pouquinho de história. Lidar com educação é muito gratificante. É gratificante pela transformação que você faz na vida da pessoa. Então, assim, eu poderia citar diversos momentos, que seriam momentos relacionados à formatura, que é aquilo que a gente espera de um aluno. Normalmente é um momento que cativa muito, que arrepia, não é? Então, eu teria diversos momentos para falar, teria diversos eventos para falar. Eu vou preferir falar do momento que é o momento do ingresso, tá? Um evento específico do ingresso, foi um evento que inclusive aconteceu muito recente comigo. A gente estava trabalhando a abertura de uma nova unidade da Estácio em Juiz de Fora. Uma unidade numa região que é uma região carente, muito carente da cidade, mas é uma região que hoje envolve praticamente 40% da população da cidade, né? Mas uma região muito carente, que não tinha nenhuma instituição de ensino superior, poucas instituições de ensino fundamental e médio. E foi um processo que durou algo em torno de 2 anos. Demanda uma preparação. Você não abre uma instituição de ensino superior assim. Você não pode arriscar, tanto em aspectos mercadológicos, quanto em aspectos qualitativos educacionais. Abrir uma instituição de ensino superior não significa abrir uma sala de aula, botar o professor dentro da sala de aula, bater palma e falar para o aluno entrar. A coisa não é assim. Você tem um processo que é um processo complexo que durou aí pelo menos 2 anos e meio. E eu destaco um evento que foi exatamente o início das aulas, né? O primeiro dia de aula nessa nova unidade agora em março. Foram 2 anos e meio de preparação. Costumo falar que esses 2 anos e meio de preparação, eles se converteram em 30 segundos para mim. 30 segundos quando a gente passou um dia inteiro correndo. É uma unidade que estava sendo inaugurada no colégio, que tinha funcionado ao longo da tarde. A unidade tem aulas à noite. Tem início das aulas, então, às 19 horas. As aulas do ensino médio terminaram às 17 horas. A gente fechou os portões da escola e começou ali a fazer a preparação final para recebimento dos nossos novos alunos do ensino superior. Foi uma hora de correria, uma hora onde a gente queria fazer de tudo para ser diferente, a hora onde a gente queria transformar mesmo, a gente teria alguma transformação para aqueles alunos. E eu falo que os 30 melhores segundos da minha vida, nos últimos anos, foi exatamente quando a gente abriu o portão, né? Quando foi 18h45, a gente abriu os portões e começou a ver cada um daqueles alunos entrando.
Estava eu, uma outra gestora, a Ana Paula, uma professora também, a professora Ana Paula também é professora. A gente ficou na entrada daquela rampa recebendo todos os alunos, tentando cumprimentar todos os alunos, muito mais do que cumprimentar, tentando enxergar esse brilho no olhar que eu acabei de comentar com você em cada um daqueles alunos, e aquele filme de 2 anos e meio passou na nossa cabeça. A gente estava falando agora da questão do ensino à distância, do que vai ser o futuro. Sim. Passou na nossa cabeça também qual ia ser o futuro daquelas pessoas. Sim. Né? O que ia ser daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, quando aqueles novos alunos estivessem chegando lá, naquele momento que seria o momento da formatura. Né? E não tem preço. É um nascimento. Né? Eu tenho um filho de 5 anos que, quando ele nasceu, a maior alegria da minha vida, não é? Sim. Essa noção do renascimento, a noção de uma nova vida, e o que a gente pôde passar ao longo daqueles 30 segundos, 1 minuto, quando aquelas pessoas entraram, eu não consigo mensurar o tempo, foi o nascimento de novas pessoas. Eu acho que isso eu vou guardar para o resto da vida. A gente pode dizer que é o ápice profissional e pessoal, e o tema também, o lema também da Estácio, na prática de educar e transformar, como você disse, no olhar daquelas pessoas. Arrepia só de lembrar. É isso mesmo. Parabéns. Seja bem-vindo ao campus. Eu agradeço a sua entrevista, ao Estácio Entrevista. Obrigado. Obrigada a você. O Estácio Entrevista termina por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, e até o próximo programa. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar? A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona? Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já. A grande vantagem dos nossos tempos é ter mais escolhas. Uma boa escolha é estudar à distância na Estácio. Tem tudo o que eu preciso, com qualidade e combina comigo. Que bom que vou poder estudar, mantendo minha liberdade de escolha, né? Graduação à distância na Estácio. Inscreva-se já. Quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muito opção do que eu ia fazer. Eu estava muito na dúvida, na verdade. Então, eu vinha uma visita guiada na Estácio. Meu colégio, todo o 3º ano, veio fazer uma visita, fazer um tour. Através desse tour que eu consegui descobrir que, na verdade, o que eu gostava era a publicidade. Mas naquela época, os meus pais, eles já estavam com o meu irmão fazendo uma faculdade cara de odontologia, então não tinha condições de ter 2 filhos, né, fazendo o curso. Eu precisava trabalhar para poder conseguir pagar o meu próprio curso. Eu sou formada em 2 faculdades e estou terminando minha 2ª pós-graduação. Assumi o cargo de gerência comercial. E foi tudo a partir mesmo de uma visita que eu fiz, né, aqui na instituição, que mudou toda a minha vida. Meu nome é Aline Paris, eu sou publicitária, especialista em marketing, e eu tenho orgulho de ser Estácio. Eu quero fazer uma faculdade, mas como eu vou pagar? A Estácio oferece bolsas de estudo de até 100% em todo o Brasil. E se eu não conseguir uma bolsa? A Estácio também tem um financiamento sem juros para você pagar sua graduação. Mas como funciona?
Você paga metade da mensalidade e o restante só depois de formado. A nossa vida é transformar a sua. Vestibular. Inscreva-se já.